Já que a gente está aqui no momento de 19, a gente pegou até uma foto aqui que tô ali atrás. Mostra ali, esse momento aí da galera. O Landim tá ali atrás. Landim, tava acabando o jogo, tava 1-0 River Plate. Vamos o torcedor primeiro, depois você estava onde primeiro? Que não estava no estádio aonde que você estava? Essa história é engraçada, eu já contei ela, eu não sei, mas assim, essa história é muito engraçada porque eu entro em campo, vocês estão vendo ali atrás, ali, camisa do Flamengo ali, né, atrás, né? Mas eu entrei, eu tive que, tem todo um protocolo que você tem que fazer, eu entrei lá com o presidente da Conmebol, com o presidente da CBF, o presidente do River e o presidente da AFA. Nós entramos os 5 em campo, de terno e gravata, debaixo daquele protocolo todo. Glória eterna, vamos tirar foto, bola, segura a bola, faz não sei o que. Então, cumpriu todo aquele ritual. Quando acabou, o Alejandro, que é o presidente da Conmebol, chegou para mim e falou: então vamos agora todos lá para cima, que estão nos esperando lá no camarote, vamos assistir o jogo lá de cima do camarote, tem um camarote reservado para nós, onde está o presidente da República também, vai estar assistindo conosco e tal. Aí eu falei: olha, me peço desculpa aí para você, mas eu não vou poder subir, não. Eu não vou ficar. Por quê? Porque eu falei: rapaz, eu estou esperando 38 anos por isso. Eu quero torcer. Eu quero ir ali para a torcida. Aí ele falou assim, ele olhou para mim, eu estava de terno e gravata, ele falou: pero tu estás de traje? Quer dizer, tá de terno e gravata, o que você está... Você vai subir assim para a arquibancada? Eu falei: não, fica tranquilo. Passa nada. Eu vou estar ali no vestiário, tem ali uma camisa do Flamengo e tal, eu vou ali para a arquibancada, vou assistir junto com a minha família, meus amigos ali e tal. E ele falou: mas vai estar teu lugar lá, vai estar lá, como é que fica? Eu falei: não, tem aqui o chefe da delegação do Flamengo, que nós aqui nomeamos, que eu nomeei aqui, que é o secretário-geral da CBF, que é o Dr. Walter Feldman, ele é o chefe da delegação do Flamengo, ele representa o Flamengo lá, ao lado do senhor e tal. Aí ele falou: então tá bem, então, tá bom, vamos lá e tal. E acabou que foi o que foi, né? Ali, no final quase todo mundo morrendo do coração ali e tal, com aquele... Então, mas você acreditava? Mas vai ter um detalhezinho legal ali que eu queria contar. Quando tem uma confusão, a gente ganha, vai pro gramado, né? E aí foi aquilo que todo mundo viu, eu fui lá pro gramado, já tive dificuldade de entrar no gramado, porque, a hora que eu fui tentar entrar no gramado, o segurança não deixou. De camisa. Aí eu cheguei e falei assim: eu sou o presidente do Flamengo. E ele falou: e eu sou o rei da Inglaterra. Entendeu assim? Eu falei: peraí, não, vai confusão. Vai entrar. Aí os caras, não, ele é o presidente do Flamengo mesmo, tem que deixar o cara entrar. E aí o cara no final acabou se convencendo e deixou entrar. E eu fui pro gramado. E quando eu chego lá no gramado, demora um tempinho, chega o Walter Feldman. E o Walter chega para mim, eu falei: e aí, Walter, como é que foi o negócio lá? Ele falou: Landim, você não vai acreditar. Eu falei: isso o quê? Nós estávamos lá em cima, rapaz, 40 minutos do segundo tempo, o Alejandro olha para todo mundo e fala assim: gente, vamos começar a nos preparar, porque nós temos que descer para entregar a taça para o River Plate. E aí eles pegam e começam a descer uma escada que tinha lá de cima do camarote. Lá naquele estádio tem uma rampa helicoidal, eu espero que a gente vá para lá de novo, né, porque vamos disputar a final de novo lá. Tem uma rampa helicoidal que leva lá de cima até o nível do campo. Aí eles entram dentro de uma van e começam a descer na rampa helicoidal e tal. E quando eles estão parando a van lá embaixo, aquele barulho, gol. Aí é gol. Aí diz o Walter que o Alejandro pergunta para o motorista da van: o que aconteceu? Ele falou: gol do Flamengo. Aí ele falou: puxa, gol do Flamengo, vamos voltar. Vai empatar, vai pro pênalti. Empatou, vai ter, prorrogação. Aí pegou todas a rampa aí de o novo. cara pega, manobra, volta, chega lá em cima, para a van, abre a van. Na hora que eles vão saltar da van, gol do Flamengo. Gol. Aí o cara pergunta: o que houve? Aí o motorista falou: gol. Aí ele falou, bom, mas gritaram um gol do mesmo lado, né? Aí o presidente do River teria perguntado: gol de quem? Nervoso, né?
Aí o Alejandro falou, não interessa, se está 2-1, nós temos que entregar a taça. Vamos descer. E eles desceram sem saber de quem tinha sido o segundo gol. Conclusão, o cara não viu, você não ia ver nenhum gol. Eu não gol, ia ver nenhum dos dois gols. Tu não ia ver o gol. Que decisão boa que entendeu? Então assim, cara, assim, eu me salvei ali, entendeu? De não ter visto nenhum dos dois gols. Por isso que eu queria contar a história até o final. O cara embarcou com a taça para entregar para o River. Subiu, desceu, o campeão é o Flamengo. Imagina. E no final eu cheguei lá. Mas foi isso. Ainda bem que eu tomei essa decisão sábia na minha vida aí de curtir com a família, a turma. Pôde ver tudo acontecer. E o mais louco ainda, o Vitinho foi campeão. Tava lá. Tava lá, pô, Vitinho. E na hora que tava ali, naquele finalzinho, e não acontecia, rapaz, o Flamengo assim, melhora. Eu vou dizer uma coisa para você. Ali o que pegava mais, cara, assim, é que estava difícil até de me concentrar no jogo, porque é um excesso de responsabilidade, assim. Eu ficava só pensando assim, gente, olha aquele Aeroflá que a gente viveu ali, aquela quantidade de gente gigantesca que foi até o aeroporto nos levar, a quantidade de gente que veio para cá fazendo um esforço louco. Esses troços mudaram, ia ser em Santiago, veio para cá. Teve gente que escolheu as rotas mais malucas do mundo para poder conseguir chegar em Lima, para poder ver aquele jogo. E eu pensando, meu Deus do céu, e a gente vai entregar uma frustração para esse pessoal todo. Então, assim, aquilo ali me consumia, entendeu? Se no fundo eu não estava conseguindo nem me concentrar no jogo direito. O presidente estava pensando mais que o torcedor naquele momento. Muito mais, porra, muito mais. E, porra, aí na hora que a gente faz aquele gol, vem aquele primeiro alívio, né? Estamos no páreo. E aí tava bom até ir pro pênalti. A gente já estava topando ir pro pênalti. Vamos, vai pra prorrogação, sim, tá tudo bem. Todo mundo. E aí eu me lembro que a gente eu estava fazendo que nem meu filho fazia assim, e no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. E meu filho com o braço esquerdo, meu filho mais velho, o braço esquerdo no meu ombro, com o braço direito fazendo igual a mim, e falando no meu ouvido quando tem um lançamento. E a bola quica e o Pinola bate de cabeça. E do ângulo que eu estava, que era do lado de cá do estádio, cara, o gol parecia mais escancarado ainda, porque o Pinola avançou um pouco e quando ele cabeceia para o lado a bola, eu falei, caramba, o gol está todo aberto, é para chutar e fazer o gol, pô, pelo amor de Deus. Eu só me lembro de gritar assim para o meu filho, e olha lá, vai ser o segundo. E aí ele pega, chuta e faz o gol, né? Então assim, aí depois, cara, eu vi assim... Eu estava na fileira da frente, um pouco do meu lado estava o Júlio César, que foi goleiro do Flamengo, desmaia, ele cai. Ali, eu estava ali naquele bolo ali, daquele troço, e as pessoas, sabe, assim, teve gente que não viu o gol, porque ainda estava comemorando, se abraçando com o outro. Foi uma coisa de louco. Ali. Uma final dessa, com esse grau de emoção, vai ser difícil. Foi um negócio completamente... diferente, assim, num local distante, longe, você vendo o teu clube. Uma coisa você vê o teu clube ganhar no Maracanã, aqui no Brasil e tal, mas você ainda mais em outro país. No outro país, né? Contra um time que tinha uma tradição de Libertadores, era claramente o favorito para poder ganhar ali, na bolsa de aposta, tudo e tal. Claro. Mas aí o teu alívio foi de torcedor ou foi, agora a vida de presidente vai ficar mais tranquila? Que dali para frente clareou um pouco. Nada, clareou nada. A partir dali não tem sossego um segundo. A cobrança ela vai começando a ficar compatível com... Você acostumou bem o torcedor do Flamengo. A sequência de títulos. O cara quer 3-0, 4-0, tudo que é jogo, que não é a realidade do futebol, né? Mas deixou a galera bem acostumada. Mas assim, sinceramente falando, eu acho que não era para aquele momento uma realidade. A gente de fato conseguiu montar uma equipe muito boa e diferenciada, com um técnico diferenciado e tal naquele momento. Mas eu acho que fruto do grande diferencial que a gente teve em termos de aumento de receita e de colocação de processos em prática dentro do clube, processos de trabalho em prática dentro do clube, eu acho que é compreensível a torcida do Flamengo ter uma expectativa sempre de que o Flamengo vai ter um desempenho diferenciado. Grau de exigência, né? Porque, de fato... a gente tem... Subiu o patamar, elevou o nível, né? Um nível de investimento.
Futebol, não, assim, isso não ganha, não é só isso que ganha jogo, é uma série de coisas e isso é um esporte coletivo, não é um esporte individual, precisa uma série de coisas encaixar. Eu acho que o que eu aprendi ao longo desses 6 anos é que a função do técnico é fundamental, porque ele é o líder realmente da equipe, é ele quem acaba dizendo quem vai jogar, quem não vai jogar, ele que escala, ele... E eu acho que a gente está muito bem entregue na mão do Felipe Luiz agora, e acho que com esse orçamento, com o fato de poder escolher bons jogadores, selecionar boas peças para montar o nosso plantel, e com a liderança do Felipe Luiz, né? Eu acho que a torcida tem toda a razão de ter essa expectativa elevada. É porque a gente deixou, de fato, o Flamengo em outro patamar de receita, outro patamar de resultado econômico financeiro. Se você for ver, o Flamengo nos últimos 3 anos do meu mandato, em média, teve em torno aí de 200 milhões de geração de caixa livre, cara. Isso é um negócio... Isso é uma empresa, cara. Uma empresa grande. Enquanto você vê outros clubes se endividando, aumentando dívida. O Flamengo foi lá e comprou o terreno dele à vista. Sim. Entendeu? Então, assim, o Flamengo mudou totalmente de nível de investimento, né? De capacidade de investimento. E aí a minha curiosidade é porque eu sei um pouco, porque convivo lá na Gávea há muitos anos, eu fico imaginando quando você chegou ali. Teve o Bandeira, começou, era o mesmo grupo, todo mundo começou ali. Mas o que tu encontrou lá? Porque a Gávea era amador em tudo, né, os aspectos. Então, isso aí, aquela era Landinha, ficou em outro nível. Mas quando tu chegou, tem uma coisa que chamou a atenção, você que é do mercado, na Petrobras tem uma história, tudo direitinho. Como é que é o clube de futebol, que a gente sabe que é esculhambado, que tem um monte... O que te chamou mais atenção, assim, no dia a dia, lá na Gávea? Foi abrindo as gavetas, dívida. A gente tem o seguinte, assim, né? Tem que olhar um pouco a história do Flamengo, né? O Flamengo era um clube que... Clube de futebol tinha uma receita muito pequena no passado, né? Então, assim, aí você começa a ter a briga pelos direitos de TV, que o Flamengo teve uma participação importante nisso. Mas antes disso, o que era a receita do clube? Era a receita ali do sócio, que ficava pagando ali a mensalidade. E era, vamos dizer assim, a bilheteria dos jogos, né? Eu lembro que teve uma época que eu era presidente da Petrobras Distribuidora, da PBR, né? Isso, e ela era a maior patrocinadora do Flamengo. Isso dos anos 2003 até... do início de 2003 até meados de 2006, eu era o presidente da BR. E o Márcio Braga era presidente do Flamengo. Um dia ele foi lá me visitar, lá no prédio da Petrobras Distribuidora e tudo. Falava, o Flamengo estava naquela época, tinha o patrocinador master, era o Flamengo. Tinha já um pouco dos direitos de TV, mas ele dizia para mim que ele chegava domingo, a primeira coisa que ele fazia era abrir a janela para ver se tinha sol, se não tinha sol e tal, para saber se ia ter gente no Maracanã. Porque isso ia influenciar a receita do Maracanã. Então, assim, vivia da bilheteria. Hoje o Flamengo é outra coisa completamente diferente. A gente estruturou a área de marketing do Flamengo, foi buscar receitas em várias áreas que o Flamengo não tinha ainda, tudo isso, né? Então, eu diria o seguinte... Em parte, eu acho que esse grande crescimento de receita foi fruto, de fato, de um trabalho estruturado, mas eu acho que ele, em parte, foi fruto da valorização do futebol como business também, de uma forma geral. Eu acho que a quantidade de dinheiro que envolve o negócio futebol hoje é proporcionalmente muito maior do que era no passado. Então, por simplesmente acreditar menos receita as administrações anteriores, pelo fato delas não serem tão profissionais, né? Eu acho que isto é meia verdade. Eu acho que a gente não só melhorou o Flamengo, melhorou de fato os processos, mas também o futebol como um todo passou a ter um volume de recursos muito maior sendo investido nele, porque o negócio futebol cresceu. Então, eu diria que a gente tem duas coisas. E com relação à gestão, gente,
isso também influencia, porque quando você é um clube associativo e tal, eu fico vendo ali, eu tenho um irmão meu que ele é dirigente há anos e anos ali de um clube ali do lado do Flamengo, ali na Lagoa, que é o Clube Monte Líbano, né? Sim. E a diferença é que o Monte Líbano não tem um clube, um time de futebol, futebol e não sei o que. Então. Mas ele tem um clube lá, né? Então, assim, eu vejo como é aquilo, né? Então, assim, são alguns abnegados que resolvem se, sabe, oferecer para ficar administrando, ajudando a administrar o clube. Então, eles todos têm a sua vida pessoal, têm que, sabe, ganhar dinheiro para sustentar a família e dão lá, sei lá, 2 horas por dia do seu tempo para ajudar ali a organizar o clube e tal. E, cara, assim, o que eu via o Flamengo no passado era muito isso. Era muito assim. Eu vejo que era um clube que tinham pessoas que tinham sua vida própria, tinham que se manter e eram flamenguistas apaixonados e davam parte do seu tempo para o Flamengo. Aquilo ali é que era assim. Foi de pouco tempo para cá que o Flamengo pôde ter assim, algumas pessoas, que foi o caso, acho que do Eduardo, que se aposentou e foi se dedicar 100% do tempo para o Flamengo. O meu caso, o caso é um caso a se estudar, que eu sou um pouco de loucura. Abrir mão, parar a vida. Entendeu? Assim, por que eu vou parar a minha vida, vou vender minha companhia de petróleo para poder cuidar do Flamengo? Mas é que eu brinco que eu digo que a única coisa que dava errado na minha vida era o Flamengo. Então eu resolvi também ver se eu emprestava um pouco do que eu queria para poder dedicar para o Flamengo. E eu acho que agora o presidente, o BAP também, ele é um cara que pode se dedicar 100% para o clube, dar 100% do tempo para o Flamengo. Eu acho que a gente está numa outra etapa. O Flamengo conseguiu viver um momento em que conseguiu ter pessoas com dedicação de tempo exclusivo, não só o presidente, mas também conseguiu agregar algumas outras pessoas à equipe que tinham essa possibilidade, né? Que é o caso lá, que eu tinha de gente que ficava dedicado de forma integral, porque estavam com a vida resolvida, né? Na sua vida pessoal resolvida, e foram trabalhar no Flamengo. Alguns deles 100% resolvidos e outros também loucos, assim, como era o Dunche, que teve dedicação ali ao longo desses 6 anos, louca ali como vice-presidente do clube, certamente afetando o teu lado da vida pessoal dele, mas o Gustavo Oliveira e tal, sei lá, falar vários outros nomes aí, mas tanta gente que acabou se dedicando ali, mas eu diria com uma parcela do tempo muito maior, fora o fato da gente ter colocado, ter atingido, vamos dizer assim, a possibilidade de, com o aumento da receita, de colocar profissionais também trabalhando nas áreas com dedicação integral e profissionais muito competentes e profissionais de mercado. A gente foi no mercado buscar esses profissionais com processo de recrutamento e seleção de qualquer área de RH, de empresa do mercado. Assim, no melhor sentido da palavra, deixou de ser amador, né? No melhor sentido da palavra, passou a profissionalizar o negócio. E a gente falou do Jorge Jesus ter mudado o jeito do futebol brasileiro. Eu ouso dizer que a sua gestão ela também mudou o jeito de gerir futebol no Brasil. Acho que os clubes passaram a olhar, caramba, precisamos profissionalizar. Se a gente continuar com esse nível de amadorismo, a gente não vai conseguir acompanhar o Flamengo. O Flamengo puxou, hoje em dia, né? O Flamengo puxou a turma. A gente via muitos mecenas, o presidente que tinha muita grana, investia, mas depois apaga o incêndio embora. Aqui, apaga o incêndio ali, você está sempre aumentando a dívida. Exato. E eu vi realmente isso aí, o Flamengo fecharam a torneira mesmo. Eu até fiquei bravo com o Landim. Tem uma época lá que, não foi nem com o Landim, foi com o Bandeira, que fechou lá os atletas amadores, não tem nada, vamos dar um tempo, e segurou alguns anos. E depois voltou com uma potência. Que vale aproveitar, já que está no tema, dizer que na parte dos esportes olímpicos, o Flamengo voltou a disputar tudo. Fez, eu acho que tinha que fazer, que é difícil um presidente, né, tomar essas decisões, porque a torcida não gosta, o clube fica puro. Né? Você para a piscina, vamos reformar. O cara fica puro. Quadra de tênis, o cara quer jogar o tênis. Muda tudo. E no esporte olímpico parou. Fechou só com as escolinhas há alguns anos. Depois voltou a ser campeão de natação, que não era um tempão. O remo voltou à hegemonia, que
na época do Book, quando eu remei, graças a Deus. Ganhava tudo, ficamos tomando porrada lá um tempo, eu saí, né, recolhi, falei, deixa apanhar um pouco, aí voltou a ganhar tudo. Depois ganhamos tudo. É verdade. Esporte olímpico. Não é só isso, e ginástica olímpica, a gente foi melhorando tudo, né? Todos os esportes, né? Eu acho que... Mas precisava dar essa estancada ali, dar um choque de hora. Eu acho que sim, quando a gente chegou, porque nós não tínhamos dinheiro para nada em 2013 ali, quando a gente chega, eu fui lá ser vice-presidente de planejamento e orçamento. A primeira coisa que eu fiz ali foi pegar toda a diretoria e montar um planejamento estratégico ali, chamar para o planejamento estratégico, para a gente poder definir, vamos dizer assim, visão, missão, valores, estabelecer metas, né? E objetivos estratégicos a serem seguidos, né? Para cada uma das áreas. E ali ficava claro, porque eu acho que num planejamento estratégico, mais até do que você dizer o que você vai fazer, é o que você não vai fazer. Porque uma instituição como o Flamengo pode fazer várias coisas, né? Sim. O mais importante quando você tem uma limitação de recursos é você estabelecer o seguinte, o que não dá para fazer. Para não fazer loucura. Para não fazer loucura. Então a gente ali foi obrigado a fazer alguns cortes importantes mesmo, até que a gente conseguisse, por exemplo, pagar boa parte das nossas dívidas e tirar as nossas certidões negativas. Porque tendo as nossas certidões negativas de débitos, no caso, por exemplo, do esporte olímpico, a maior parte dos recursos que a gente acabava investindo era de recurso incentivado. Então, assim, era algo que não afetava nem, vamos dizer assim, o caixa das receitas do futebol do Flamengo e do clube. Por quê? Porque eram projetos incentivados que a gente estruturava e esse recurso caminhava para lá. O Flamengo colocava algum dinheiro? Colocava algum dinheiro, mas não era... Era muito menos do que se colocava antes, quando não tinha dinheiro. Exatamente por quê? Porque não tinha condição de ter projetos incentivados estruturados para poder captar recursos. Então, assim, o fato de você administrar corretamente o clube, quer dizer, ele te permite várias coisas, inclusive você, às vezes, até aumentar o nível de investimento em atividades como o esporte olímpico sem isso onerar de forma nenhuma a atividade principal do clube, que sem dúvida nenhuma é o futebol. Quando acabar aqui, eu trouxe uma pastinha com vários boletos, crédito, aí tu dá uma olhada para mim, né? Para dar uma organizada. Dar uma organizada, né? Às vezes eu estou vacilando aqui num lugar ali, pontual. Você com essa visão fala, não, amigo, segura aqui. Isso tudo é marca que a gente chama aqui de Era Landim. Na semana passada, a gente comentou que você vinha aqui, falou com a nossa audiência, olha, estaremos com o Rodolfo Landim. E eu citei e abri o programa falando que o maior presidente da história do Flamengo. Porque hoje você consegue trazer para o Flamengo algo que ele tinha perdido, que era todo mundo quer jogar no Flamengo. Hoje o Flamengo entra numa roda de negociação, o jogador tem um clube e o Flamengo, Flamengo. Porque ele sabe que vai pagar em dia, sabe que tem estrutura, tem um CT absurdo, um ninho do urubu. Eu diria até mais, a percepção do mercado de que o Flamengo é um bom pagador. Você pode fazer negócio com o Flamengo. É fundamental isso. Pode ser a longo prazo, que o Flamengo vai cumprir o combinado. Vai honrar, né? Exatamente. E se tornou uma potência mundial. Falar também, obviamente, da Flá TV, né, em termos de números, o que foi a Flá TV, entender a importância da comunicação no clube, que acho que isso tem muito da tua era. O Eduardo tem muito valor nesse momento em que ele resgata o Flamengo, a situação financeira que você estava com o Eduardo. A gente vai entrar também justamente porque tem pessoas que não lembram, mas era um grupo Papi, Landim, Eduardo, era todo mundo no mesmo grupo. E foi o grupo que resgatou o Flamengo, sem individualizá-los, né? Assim, foi a galera que... Mas você, para mim, Landim, eu queria que você me dissesse. Para mim, você é o maior presidente da história do Flamengo. Você se considera o maior presidente da história do Flamengo? Não. Não? Por quê? Não. Porque eu acho que o Flamengo, eu vendo a história do Flamengo, tem um presidente que deu o nome ao estádio que nós temos na Gávea. Você sabe quem é? Gilberto? Não. Quem é o? Esse presidente, ele foi presidente do Flamengo num momento muito importante, que foi nos anos 30. E naquela época, o Flamengo... Ele era um clube de elite. O Flamengo tinha os remadores ali no bairro do Flamengo mesmo, ali no Flamengo. E aí tem um pessoal lá que era só um clube de remo, tanto que é clube de regatas do Flamengo, e pessoal do Fluminense que estava lá
lá jogando no Fluminense, que resolve sai lá do Fluminense e monta um time de futebol e vai para o Flamengo e tal. E durante muito tempo, o Flamengo ali, isso foi ali na década de 10, no meio da década de 10, o Flamengo vai jogando ali até que chega uma hora que o Flamengo jogava num campo que tinha um terreno que era de um ex-presidente do Fluminense, que era da família Guinle, entendeu? Então, assim, o Flamengo é obrigado a sair de lá. Aí recebe um terreno lá no fundo de uma lagoa, que era um lugar meio inóspito, assim, ninguém queria aquilo e tal. E hoje talvez o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Mas assim, você vê como a cidade muda e tudo. Então, assim, aí o Flamengo vai para lá e aí precisa criar um clube e buscar receita e tal. E aí esse cara vai ser presidente do Flamengo, ele faz uma campanha para tornar o Flamengo um clube popular. Porque o Flamengo, eu acho que é de 1934 que eu estava lendo uma passagem que dizia o seguinte, que o Flamengo se orgulha em dizer que, isso do jornal, que o seu ataque é composto apenas por estudantes de medicina. Então era bem elitizado. Então, assim, o Flamengo era um time elitizado como era, assim, vindo do Fluminense, entendeu? Isso não tem nada a ver com o popular. E aí parece que esse presidente, ele chamava José Bastos Padilha, o nome dele. Parece que ele era concunhado de um sujeito chamado Mário Filho, que tem o estádio, que é o estádio Mário Filho, que é o Maracanã. E que era também rubro-negro e tudo. E parece que o Mário Filho dá umas ideias para ele para fazer. Então eles começam a fazer um concurso para dizer que o Flamengo é o time mais popular do Brasil. E o Flamengo faz uma coisa interessante. O Flamengo também contrata os 3 mais destacados jogadores negros do Brasil na época. O Leônidas da Silva, o Fausto da Silva e, meu Deus do céu, minha memória hoje está ruim, hoje eu vou lembrar. E isto ajuda a criar a imagem de um clube mais popular, de um clube... E eu acho que o Flamengo, ele só é o clube mais importante do Brasil por causa da sua torcida. E esse movimento foi um movimento num momento certo, onde o futebol estava se tornando um esporte super popular no Brasil. Aí vem depois a Copa de 38 e tudo que o Brasil participa. E a partir dali, com o Flamengo sendo um clube da capital e tendo a Rádio Nacional para poder passar isso para o Brasil inteiro. Mas assim, se não fosse esse movimento estratégico que ocorreu por conta desse presidente que tinha, vamos dizer assim, esse desafio de, claro que conseguir recursos para poder fazer o seu campo lá na Gávea e para onde... E com isso levantar dinheiro e para se tornar um clube popular, fazer com que as pessoas torcessem para o Flamengo para que elas quisessem comprar um título para poder ajudar a construir o campo. Se não houvesse todo esse movimento, o Flamengo não seria o clube mais popular do Brasil. Então, para mim, e na verdade ele não conseguiu investir muito e foi um período em que o Flamengo não ganhou títulos. Então, se você me perguntar, ele foi um presidente vencedor? Não foi um presidente vencedor. Mas, para mim, ele foi o maior presidente da história do Flamengo, porque graças a uma decisão estratégica que ele tomou, o Flamengo se tornou o clube mais popular do Brasil e, graças a esse fato, é que o Flamengo pode ser o Flamengo de hoje. O Flamengo com essa receita enorme que ele tem, que é fruto dessa gigantesca torcida, da exploração pelo marketing do Flamengo, dessa gigantesca torcida, aquela que o Flamengo tem espalhado pelo Brasil inteiro. Domingo... Gostou desse corte? Então aproveita e se inscreve no canal, manda para os amigos e ativa o sininho. Não vai perder uma resenha dessa.